Boa noite, amados irmãos. Graça e paz da parte de Deus e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos prestando culto a Ele. Queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, amado irmão. Agradecer ao Senhor pela vida daqueles que nos acompanham na transmissão desse culto, que juntos, em comunhão, nós estamos aqui prestando adoração ao nosso Deus e queremos agradecer pela vida da primeira Igreja Batista em Colobandê, pelos irmãos que ali estão, que juntos compartilham as dificuldades nesses dias ruins, que colocam seus ouvidos prontos a ouvirem aqueles que carecem de uma palavra de conforto e consolo. Agradecer pelos irmãos que têm orado uns pelos outros e mantendo esse clamor ao Senhor para que Ele esteja nos abençoando, nos guardando nesses dias tão difíceis que nós estamos passando. Também orar pela nossa pátria, orar pelos nossos governantes, orar pelos enfermos, orar pelos médicos, pelos enfermeiros, por todas as equipes de saúde que se encontram nos hospitais, trabalhando nessa grande batalha que está sendo enfrentada, essa grande luta que está sendo enfrentada por esses nossos irmãos e amigos que estão na linha de frente de confronto contra essa enfermidade. Pedimos ao Senhor que nos dê a paciência, nos dê perseverança nesses dias tão difíceis que nós estamos passando. Eu quero compartilhar com os irmãos do texto que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos de número 5 a 9. É o texto bíblico que nós estaremos assim nessa noite meditando com os irmãos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de estarmos prestando culto ao Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido. E te pedir, ó Deus, que nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivenciando, o Senhor, através do seu Santo Espírito, esteja nos dando a orientação, ó Deus, fazendo com que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos mais de Ti, ó Deus. Pedimos, Senhor, pelas famílias que se encontram enlutadas, por aqueles, Senhor Deus, que estão hospitalizados, por aqueles que estão em seus lares em convalescência, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, através do seu Santo Espírito, Senhor Deus, confortando, consolando, e que nós possamos também compreender, Senhor Deus, o seu grande amor por nós e entender, Senhor Deus, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável e que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Nós te oramos, ó Deus, no nome santo, bendito e precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Mestre, Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos, além do texto bíblico que nós lemos, do tema nesse mês da família, quando nós temos ouvido mensagens, nós temos devocionais que nos levam a meditar a respeito da nossa família, e quando nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos estarmos próximos dos nossos familiares, estarmos unidos como família, eu quero compartilhar no tema que trata sobre quando os filhos se afastam de Deus. E o desejo de tratar desse importante assunto
baseia-se no fato de que nos últimos tempos encontramos pais angustiados com a situação espiritual dos filhos. Pais preocupados com o afastamento dos seus filhos das igrejas, com o afastamento dos seus filhos da casa do Senhor. E procuram saber como reagir e compreender sobre as causas do afastamento. A pergunta que é feita sempre é como ajudar os filhos a retomarem o relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos avaliar o que pode ter contribuído para o afastamento. Quais foram as causas do afastamento? Compreender também as reais dúvidas dos nossos filhos. Porque para eles se afastarem, algo aconteceu e fez com que eles, em função das suas dúvidas, eles tivessem tomado a decisão do afastamento da casa de Deus. Precisamos ajudá-los no instante em que, ao buscarem na religiosidade eclesiástica respostas e soluções para os seus problemas diários, eles não encontraram. Temos que considerar que ter uma educação evangélica não significa permanência na igreja. É preciso haver conversão. E os pais precisam ajudar os seus filhos nesse processo. Não basta amar os filhos, é preciso educá-los. Educá-los para que eles possam ter um real compromisso com Deus. Educar no temor do Senhor, em submissão, no ensino da palavra de Deus, disciplinar, conversar, brincar e se divertir. Não adianta simplesmente querer que os nossos filhos aprendam a Bíblia de qualquer maneira. Tem que haver envolvimento e relacionamento. A educação cristã dos filhos é responsabilidade exclusiva dos pais. Ela não pode ser transferida para a igreja. Na igreja ela é complementada. Complementa-se o que foi ensinado no lar. E nós percebemos nos dias de hoje que muitos afastamentos estão se dando porque nos lares não existe esse compromisso, essa responsabilidade do ensino, do ensino da Bíblia aos seus filhos. A palavra de Deus ela não tem sido, em muitos lares, trabalhada, tratada. Passam-se semanas e o que nós vemos é que em poucas horas que temos na escola bíblica dominical é que se lê a Bíblia, o que se trata de um estudo nos cultos. Então, se nós fizermos um cálculo, menos de 3 horas, 4 horas, talvez muito, são usados pelas famílias para que elas possam ter um compromisso com a Bíblia, um relacionamento com os filhos em relação ao estudo da palavra de Deus. Nós temos na Bíblia uma história que nos leva a meditar muito nisso. Está em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, dos versículos de 11 a 24, a Bíblia fala da parábola do filho pródigo. E essa parábola tem muito a nos ensinar. O texto ele fala que um certo homem tinha 2 filhos. E que um desses filhos, o mais jovem, ele chega para o pai e pede que o pai reparta a fazenda, reparta a herança que lhe cabia e entregue a sua herança para ele. E o pai assim o faz, ele reparte a fazenda, ele dá a parte da herança que cabia ao filho. E ele, então, segue para uma terra muito distante. E diz que lá nessa terra ele gastou todo o seu dinheiro, vivendo de uma forma descompromissada, que a Bíblia diz de uma forma dissoluta. E então ele desperdiça todo o seu dinheiro. E havendo ele gastado todo o seu dinheiro, acontece que também naquele período aconteceu naquela região, naquela localidade, uma grande fome. E ele começou a padecer por necessidade. Ele começou a ter tantos problemas que ele procurou um dos cidadãos daquela cidade, que tinha uma criação de porcos, e ali ele foi trabalhar
servindo comida aos porcos. Então, ele diz no texto, o jovem declara no texto, que ele precisava comer e ninguém lhe dava comida. E o que ele tinha para comer era a comida que os porcos comiam. Então, até que no momento de grande desespero, ele decide retornar à casa do pai, entendendo que lá na casa do pai, os trabalhadores do pai não passavam aquilo que ele estava passando. Então ele resolve retornar à casa do pai e, inclusive, não na condição mais de filho, mas na condição de um trabalhador do pai. E essa decisão ele toma no momento em que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E assim ele fez, levantando-se, retornou para a casa do pai. O que nós podemos ver no texto? Que o pai ali, ele recebe aquele filho e diz que, mesmo distante, aquele filho está chegando ao portão da casa, diz que o pai se moveu de íntima compaixão e foi até aquele filho, o abraçou, o beijou, mandou preparar um grande banquete para receber aquele filho que estava retornando, pedindo que os seus outros, que os seus funcionários, de um dos seus funcionários, desse lá roupa para ele vestir, lhe desse condição para que ele se tornasse novamente uma pessoa digna, como ele era antes. Então, o que nós podemos aprender com o texto? Em primeiro lugar, que o pai amava muito ao filho. Sabia que ele iria se prejudicar, mas não o impediu de partir. Devemos dar aos nossos filhos o direito de errar. O pai não aprisionou o filho em casa. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão criando o filho numa redoma. Colocam o filho ali, ele não tem nenhuma experiência que seria natural para nós aprendermos, para aprendizado na vida. E quando ele se vê no mundo, na primeira dificuldade ou no primeiro desejo de liberdade, ele não avalia aquilo que vai acontecer com ele. Não avalia o que pode, as causas da sua decisão, porque ele não tem experiência. Então é preciso dar aos nossos filhos o direito de viver as suas experiências pessoais. O pai, outra lição que o texto nos dá, o texto de Lucas, capítulo 15, de 11 a 24, é que o pai nunca perdeu a esperança. Ele sabia, ele tinha confiança que o filho um dia iria retornar. O pai, a Bíblia nos diz que ele recebeu o filho incondicionalmente, sem nenhuma crítica. E é muito comum, irmãos, inclusive nas nossas igrejas, quando as pessoas elas vão se reconciliam, nós começamos a querer cobrar daquilo que eles passaram, fazer crítica a respeito daquilo que eles vivenciaram. Mas aquele pai compreendeu, o amor dele era tão grande por aquele filho, que ele compreendeu que o filho já havia sofrido tanto. E quantas vezes, irmãos, nós temos na nossa igreja pessoas que já sofreram tanto por causa do seu desejo de viver uma experiência, de viver um novo tipo de vida, de se afastar da casa de Deus. Mas quando eles retornam, nós queremos cobrar aquilo que eles vivenciaram naquele tempo. E aquele tempo está morto. Aquele tempo não volta mais. O que nós temos que fazer é como o pai da parábola fez. Ele recebeu o filho incondicionalmente, sem nenhuma crítica. O outro ensino que o texto nos dá é que o pai fez uma enorme festa. Devemos celebrar o retorno. O erro do filho foi querer experimentar a satisfação longe do pai. Mas o pai, no momento em que ele retornou, o pai se alegrou muito.
E como é bom nas nossas igrejas, quando nós temos pessoas que se reconciliam, como é um momento alegre, festivo. Eu lembro que certa vez eu pregava numa igreja em que ali, como convidado naquela noite para pregar, eu não conhecia a igreja, não conhecia as famílias da igreja, e depois do sermão, um jovem se levanta e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas na realidade era uma reconciliação. Irmãos, era uma igreja aquele jovem tinha uma família muito numerosa naquela igreja. Era um grupo muito grande de familiares. Irmãos, imaginem pessoas levantando de todos os lugares e abraçando aquele jovem, chorando e se alegrando, glorificando ao Senhor. Como é bom quando isso acontece. Eu fico imaginando que aquele momento que eu presenciei foi o mesmo momento vivido por aquele pai da parábola, por aquelas pessoas que estavam ali naquela fazenda, no momento em que o filho retorna. Como nós prevenirmos para não ver os nossos filhos partirem? Primeiro, aceite seus filhos como eles são e não como você gostaria que eles fossem. Muitas vezes nós fazemos comparar, como eu gostaria que meu filho fosse igual ao filho de fulano. Não. Seus filhos são seus filhos. Só é daquele jeito. E se tem que haver alguma transformação na sua vida, na vida deles, ela tem que ser feita através da sua intercessão, da sua ajuda, do seu apoio. As novidades, com o tempo, passam, são abandonadas. É comum encontrarmos pessoas, e essa semana eu conversava com alguém que dizia que estava preocupado pela postura do filho em relação a querer usar determinados adereços, e ela estava muito preocupada. Nesse momento, é conversar, é mostrar que aquela decisão pode lhe trazer problemas futuros. Né? Lembro de uma colaboradora que trabalhou comigo, uma colega de trabalho. Ela recebeu uma proposta para ir para uma empresa multinacional em que ela iria ganhar um salário considerável, ter uma posição considerável. E lá ela foi rejeitada porque ela tinha uma imensa águia decorada, tatuada nas suas costas. Naquela empresa eles não aceitavam tatuagem. E ela depois, tempo depois eu encontrei com ela já era convertida, ela querendo isso. Eu não estou dizendo que quem não é convertido não usa tatuagem, eu não tenho. Eu não quero entrar nesse assunto, não é o momento que nós estamos tratando disso. Eu só estou dizendo de prevenirmos aos nossos filhos a respeito daquilo que eles vão fazer hoje. Que uma decisão de hoje pode trazer consequências ruins no futuro. Avalie com ele a moda que ele está interessado em usar, simplesmente isso. Segundo, as amizades têm fortes influências. Procure conhecer os amigos dos seus filhos. Converse com seus filhos a respeito de quem são as pessoas com quem ele está andando. Verifique se essas pessoas elas são dignas de estarem junto com seus filhos, de serem as companhias dos seus filhos. Porque as companhias ruins, muitas das vezes, levam pessoas boas à perdição. Motive seus filhos a frequentarem ambientes sadios, onde eles possam ter experiências com Deus. A igreja é o melhor lugar para eles. Pode crer nisso. A igreja é o melhor lugar para os seus filhos. Nunca critique seus filhos na frente dos amigos. Encoraje-os. O diálogo franco e amoroso é a solução. Por último, orem sempre com eles. Orem sempre por eles. Amém, amados? Que Deus continue atuando em nossas vidas, que Deus continue nos orientando para que nós possamos conduzir as nossas famílias de uma forma saudável, de uma forma sadia, que nossos filhos eles possam ter um compromisso real com o Senhor através do nosso testemunho, através da nossa dedicação,
através do amor que nós demonstramos para Ele, da confiança que nós depositamos nele, e que eles possam sempre ter a certeza de que o melhor lugar é estar na presença do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome, ó Deus. E te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, a oportunidade que temos de estar prestando culto ao Senhor. A oportunidade que temos, Senhor Deus, de estar compartilhando as nossas experiências pessoais, as nossas experiências em comunhão com o Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, pedir pelas nossas famílias, Senhor Deus, nesses tempos tão difíceis, Senhor, que os nossos filhos, eles sejam realmente como plantas, como colunas, plantas bem cuidadas, como colunas de um palácio, Senhor Deus. E que eles possam, Senhor Deus, sempre entender que estar na presença do Senhor é o melhor que se pode fazer. E ter o Senhor como único e suficiente Salvador, como Deus único, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Continue, Senhor Deus, estendendo as suas misericórdias sobre nós, abençoando-nos, Senhor Deus. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém.